Tratado Internacional ocorrido na América Latina. Foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai. Ela se estendeu de 12 de outubro de 1864 a 1º de março de 1870. Ou seja, desde aqui do México até aqui a ponta da Argentina, de todas as guerras que teve aqui, essa foi a pior, incluindo a Segunda Guerra Mundial, que também chegou aqui, só que não foi tão violenta quanto essa. E antes da gente continuar, nós temos que falar dos países que participaram dessa guerra. Então a gente vai começar falando da República do Paraguai. O Paraguai é uma república tendo como seu presidente Francisco Solano Lopes, e antes dele, quem governava o Paraguai era o seu pai Carlos Antônio Lopes. Então podemos ver aqui uma foto do pai dele e aqui do Francisco Solano Lopes. O exército do Paraguai estava passando por um período de modernização e expansão sob o governo de Carlos Antônio Lopes. O presidente Lopes estava focado em fortalecer as forças armadas do país como parte de sua política de centralização do poder e de autossuficiência. Durante o seu governo, ele aumentou o domínio do exército paraguaio e investiu na aquisição de armas e treinamento militar. Ou seja, o Paraguai naquela época ele estava tendo um desenvolvimento tanto industrial como um desenvolvimento do exército dele. Ou seja, o exército do Paraguai estava crescendo muito, estava ficando muito forte. Estava tendo treinamento militar, aquisição de armas. E tudo isso começou quando Solano Lopes foi até a Europa, visitou alguns países como França, Prússia, entre outros, e lá ele recebeu treinamento militar. Assim que ele voltou aqui, ele foi treinar o exército dele. E o exército dele cresceu muito e ficou muito poderoso. O Império do Brasil. O Brasil era uma monarquia constitucional, tendo como imperador Dom Pedro II. O país passava por uma fase de desenvolvimento econômico e crescimento populacional, impulsionados principalmente pela produção e exportação de café. Então, assim como o Paraguai, o Brasil também estava tendo um desenvolvimento muito grande. Só que esse desenvolvimento, grande parte dele era por causa da venda de café, grãos, algodão e entre outras mercadorias. Em 1863, a região litorânea do Brasil ainda mantinha sua característica predominantemente agrária e dependente da economia baseada na produção de açúcar, café e outras mercadorias. Então, nós podemos ver que toda aquela linha roxa que está no litoral do Brasil é onde a grande parte da população se centralizava. Ou seja, grande parte da população vivia na região litorânea do país e onde tinham as plantações de café, algodão, cana-de-açúcar, era na região litorânea do Brasil. A região mais do centro não era tão habitada. Sendo assim, o exército do Brasil também não era um dos melhores, mas a sua marinha era bem poderosa graças a isso. A escravidão era uma prática enraizada, especialmente nas plantações de cana-de-açúcar. O país passava por transformações políticas com o reinado de Dom Pedro II e enfrentava tensões sociais e econômicas. Então, naquela época ainda existia a escravidão e o povo do Brasil naquela época estava se sentindo desprezado por Dom Pedro II. Então eles queriam tirar ele do poder. Confederação Argentina. A Argentina estava sob a liderança do presidente Bartolomé Mitre. A economia argentina da época estava centrada na agricultura, com um foco particular na pecuária e na exportação de carne, bovina e produtos relacionados. As exportações agrícolas
agrícolas desempenhavam um papel importante na economia argentina. E o país estava se tornando uma das nações mais ricas da América do Sul. Então a gente pode ver que a Argentina, tanto o Paraguai quanto o Brasil, quanto a Argentina, estavam tendo um desenvolvimento muito grande. E eles estavam se tornando muito poderosos e grandes. Eles estavam se expandindo para vários lugares da América do Sul. E isso foi um grande problema para cá, porque um dos fatores que começou a Guerra do Paraguai foi que eles começaram a se expandir e os outros países, impérios, que estavam aqui queriam aquele território. Então isso aconteceu com que gerasse uma guerra. República Oriental do Uruguai. Antes de falar sobre o Uruguai, eu gostaria de falar por que ele se chama República Oriental do Uruguai, sendo que nós estamos no Ocidente. Tudo isso é porque aqui está o Brasil e o Uruguai está embaixo do Brasil. Bem aqui na fronteira entre o Brasil e a Argentina está o Rio Uruguai. E quem está no Ocidente do Uruguai é a Argentina. E o Uruguai está no Oriente do Rio Uruguai. Ou seja, por isso que ele se chama República Oriental do Uruguai. O Uruguai estava lutando para se recuperar economicamente devido aos altos custos associados às guerras e às interrupções comerciais. A agricultura, em particular, a produção de gado e carne salgada, era uma parte importante da economia uruguaia na época. No entanto, o desenvolvimento econômico do Uruguai era desafiado por instabilidade política e conflitos com países vizinhos, o que dificultava o crescimento econômico sustentável. Então, todos esses conflitos eram por causa de território. Um país pegava um território, só que outro país queria aquele território. Então isso gerou um conflito que mais tarde geraria a Guerra do Paraguai. Por que aconteceu a Guerra do Paraguai? Primeiro, disputas territoriais. O Paraguai reivindicava áreas contestadas na região, especialmente na fronteira com o Brasil. Então, aqui nós vamos ver uma imagem dos conflitos, dos territórios que eram disputados entre os países. Então podemos ver aqui que o Paraguai ele disputava com o Brasil, a Argentina e a Bolívia. A Argentina também disputava com o Brasil, com a Bolívia e com o Paraguai. Só que o Paraguai o presidente do Paraguai levou isso muito a sério, vamos dizer, que ele acabou gerando uma guerra por causa do território, principalmente por causa dos rios, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Questões econômicas. O Paraguai tinha uma economia relativamente autônoma e se recusava a seguir os interesses econômicos das potências vizinhas, como o controle do comércio fluvial no Rio Paraguai. Ou seja, o Paraguai queria, de alguma forma, entrar nesses rios para poder vender mercadorias para outros países. Só que como aqueles rios eram de outros países, pertenciam a outros países, eles muitas vezes acabavam não deixando o Paraguai seguir o caminho dele. 3. Ambições expansionistas. O líder paraguaio tinha ambições expansionistas e buscou estender o poder paraguaio na região. E é isso que a gente acabou de falar. O Paraguai e os outros países queriam expandir de tamanho, eles queriam mais territórios. O quarto é alianças políticas. A aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai foi formada em parte devido a rivalidades políticas na região, levando a uma coalizão contra o Paraguai. Isso foi quando o Brasil, Argentina e Uruguai se juntou, se formou em um país só, vamos dizer, praticamente, que é a Tríplice Aliança, que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, agora a gente vai começar a falar como surgiu a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai surgiu por causa que no Uruguai
tinha dois partidos, os colorados e os blancos. Os blancos eram aliados do Paraguai, os colorados eram do Brasil e da Argentina. Então, o que aconteceu? O Brasil invadiu o Uruguai para ajudar os colorados e o Paraguai acabou não gostando muito. No fim, os colorados ganharam e o Paraguai, o que ele fez? Ele atacou um navio do Brasil que levava dentro dele o presidente do Mato Grosso, que também era um estado disputado pelo Paraguai. E então aí, a partir daí começou a guerra do Paraguai. E assim, o que aconteceu? Logo depois disso, o Paraguai invadiu, ele seguiu para essa região aqui do Mato Grosso, no Brasil. E como o exército do Brasil, né, naquela época não tinha tanta tecnologia, o exército do Brasil também não tinha muitos recursos, eles demoraram uns meses para chegar lá. Enquanto eles demoravam uns meses para chegar lá, o Paraguai estava planejando um plano para invadir o sul do Brasil e o Uruguai. Então, o que ele fez? Ele pediu para a Argentina para poder passar no território dela, por aqui embaixo. Só que ela não deixou, ela queria ficar de fora dessa guerra. Só que o Paraguai, o que ele fez? Ele invadiu a Argentina, passou pelo território dela sem autorização dela. Assim, a Argentina se juntou na guerra. E como os colorados tinham ganhado a votação, né, no Uruguai, eles se juntaram à guerra também. E 1 de maio de 1863, se eu não estiver enganado, 1865, foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança, onde Brasil, Uruguai e Argentina se juntaram nessa guerra para lutar contra o Paraguai. Duas batalhas que foram importantes nessa guerra foi a Batalha de Jataí e a Batalha do Riachuelo. Logo após que o Brasil chegou lá no Mato Grosso, o Paraguai ele invadiu o sul do Brasil. E aí foi onde ocorreu a Batalha de Jataí, que foi quando o Brasil e os seus soldados lutaram contra o Paraguai e eles conseguiram empurrar ele um pouco para trás. Mas também foi feito no Brasil o Tratado dos Voluntários da Pátria, onde o plano deles era aumentar o tamanho do exército do Brasil. E isso deu certo, aumentou bastante, deixou bem mais poderoso o exército do Brasil. Só que para a Argentina, que também fez isso, não deu muito certo. E bom, no fim acabou que o Uruguai e a Argentina acabaram desistindo da guerra e muito poucos soldados da Argentina ficam na guerra e do Uruguai quase nada. Então praticamente só o exército do Brasil ficou lutando nessa guerra. Só que como o exército do Brasil estava bem mais forte, eles conseguiram invadir o Paraguai. E o Brasil chegou no sul e aqui tinha no rio Paraguai, tinha uma fortaleza do Brasil. O que o Paraguai fez? O Paraguai ele invadiu essa fortaleza e foi onde ocorreu a Batalha do Riachuelo. E essa batalha destruiu vários navios, matou vários soldados também. Só que no fim o Brasil ganhou e ele começou a seguir em direção ao Paraguai. Quando ele chegou aqui no Paraguai, podemos ver aqui, ó, ele começou a caminhar para Assunção, que é a capital do Paraguai. Eles começaram a caçar Solano Lopes, né, que para mim, na minha opinião, foi a parte mais tensa da guerra do Paraguai. Foi a caçada a Solano Lopes. Quando o Brasil chegou em Assunção, Solano Lopes fugiu para o norte do Paraguai. Ali foi onde ocorreu a Campanha da Cordilheira, que mulheres, crianças, idosos e muito poucos soldados lutaram nessa batalha e o Brasil ganhou. Assim, o Brasil continuou por aqui até o norte do Paraguai, que foi onde ocorreu a Batalha de Acosta Anã, ou Batalha de Campo Grande.
que mulheres, crianças e idosos lutaram de novo e o Brasil ganhou. Assim, o exército do Brasil conseguiu achar Solano Lopes, e quando Solano Lopes ia matar um general do exército, um soldado deu um tiro na cabeça de Solano Lopes e acabou matando Solano Lopes. E esse foi o fim da Guerra do Paraguai. Bom, a Guerra do Paraguai foi ruim para todos os países que participaram dela. Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai ficaram com a economia muito para os países que estavam se desenvolvendo muito bem, principalmente o Paraguai, acabou esse desenvolvimento. O Brasil ficou com a economia toda quebrada, ficou devendo coisas para a Argentina, porque ele só emprestou dinheiro para a Argentina não pedia dinheiro, o Brasil dava. O Paraguai, além de perder todo o seu exército, sua economia tinha zerado. A Argentina também, a mesma coisa. E o Uruguai. Mas o único ponto bom do Brasil é que o exército do Brasil aumentou bastante. Ou seja, um exército que não tinha muitos recursos, que era fraco, que só tinha a marinha poderosa, ficou bem mais forte. E isso aconteceu, e essa guerra fez o povo se sentir mais desprezado ainda por Dom Pedro II. Isso fez com que o povo quisesse tirar ele do poder ainda mais, e anos depois tiraram ele do poder e o Brasil virou uma república. E nós temos que lembrar também que existem várias versões da Guerra do Paraguai. Essa que eu contei foi uma. Ainda não tem uma versão certa, mas essa foi uma guerra bem violenta e sangrenta para todos os países que participaram dela. Bom, assim que acabou a Guerra do Paraguai, Solano Lopes foi conhecido como um homem louco que queria levar o Paraguai a uma guerra que iria fazer o Paraguai parar de existir. Só que hoje o Solano Lopes é conhecido como um herói nacional no Paraguai. Bom, hoje os países na América do Sul têm um relacionamento bom, diferente da época, né, que nas outras épocas eram bastante territórios disputados e tinha mais pro norte da América do Sul, né, mas hoje ainda bem que os países têm um relacionamento ótimo. E essa foi a minha exposição oral, espero que tenham gostado.